Estou ouvindo bem, coloquei agora o fone de ouvido. Melhorou para vocês? Melhorou. Agora sim, ficou perfeito a sua voz aqui, o seu áudio para todo mundo. Novamente, muito bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês, viu, minha filha? Obrigado pela oportunidade. Roberto, seja muito bem-vindo Xandu aqui. Também nosso companheiro de bancada. Quero dizer que o Roberto Rodrigues foi um dos melhores ministros da agricultura da nossa história. Eu queria fazer uma pergunta, Roberto, começando, porque vai acontecer uma coisa agora neste governo que já aconteceu quando o senhor foi ministro, que é a separação do Ministério da Agricultura, o MAPA, do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura. O senhor concorda com essa divisão? Acha que ela é boa para o Brasil? Remete à época que o senhor foi ministro, né? Como é que o senhor vê hoje essa questão? Olha, é um tema bastante controverso, mas eu vou responder de uma forma bastante objetiva essa sua pergunta. E obrigado pela pergunta. O ministro da Agricultura tem uma área de ação limitada para as suas atividades. Por exemplo, quem define acordos comerciais, regras de comércio é o Itamaraty. Então, nós somos o maior exportador. O agronegócio é o que sustenta a balança comercial do Brasil. Mas, embora seja o maior exportador do mundo, o maior estado comercial do mundo, quem manda não é a agricultura, é o Itamaraty. Quem cuida da parte de rodovias, ferrovias, portos, é o Ministério dos Transportes, que é a base do escoamento, mas nós não temos nenhum comando sobre ele no Ministério da Agricultura. Quem cuida de orçamento é o Ministério do Planejamento. Quem libera recursos é o Ministério da Fazenda. Quem cuida de crédito, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Central. Quem cuida do meio ambiente é o Ministério do Meio Ambiente. Quem cuida da área toda de educação, tecnologia, é o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, na verdade, o Ministério da Agricultura depende enormemente de um relacionamento com outros governos, com outros órgãos do governo. Sem falar nas agências, Anvisa, a ANA, a Instituição da Água, o próprio IBAMA, são órgãos de governo que não tem nada a ver com o Ministério da Agricultura, mas deles depende o trabalho do Ministério da Agricultura também. Sem falar no parlamento. Então, o ministro da Agricultura tem que ser um interlocutor de confiança do governo e o governo tem que trabalhar em conjunto, senão ele fica sozinho, nem Jesus Cristo faz nada com o ministro da Agricultura. Esse é o problema. De modo que você dividir em 3 ou 4 ministérios, você só vai aumentar o número de interlocuções que o ministro da Agricultura vai ter que ter. Não é? Aliás, você falou uma coisa muito importante. São 3 ministérios, né? Desenvolvimento Agrário, Pesca e também Ministério da Agricultura, e ainda tem a área florestal. Floresta plantada e agricultura também, passou do meio ambiente. Então, realmente é uma divisão que tira poder do ministro da Agricultura. Agora, se ele for um homem respeitado do governo, ter acesso aos outros ministérios afins, ele fará um bom trabalho também. Roberto, já só vamos incluir aqui na nossa bancada, daqui a pouquinho ele vai participar com a gente também, falando uma questão mais estadual, só para a gente dar bom dia aqui, que recebemos a presença do diretor técnico da CAT Regional de Guaratinguetá, Secretaria de Agricultura do Estado, o Osmar Felipe Júnior, o Filipinho, ele é ex-prefeito de Cunha, muito conhecido aqui na nossa região também, que tem um grande entendimento nesse setor, daqui a pouquinho ele já está integrando na nossa conversa aqui, de uma forma mais estadual, mais regional, mas como nós começamos aqui a abordar com o senhor essa questão mais nacional, mais macro, eu já queria saber também a opinião do senhor. Algumas alas do PT defendem, né, a ideia, tem conversas sobre a ideia de implantar a taxação da exportação do agronegócio, né, com o objetivo de manter os alimentos no Brasil. A questão do preço dos alimentos é uma questão muito sensível à nossa população, à nossa economia, afeta a vida de todos os brasileiros. Eu queria saber se o senhor concorda com essa ideia, se seria bom ser implantado isso no nosso país. Não concordo e acho que é uma burrice muito grande. Todos os países que taxaram as exportações perderam produção. O que acontece? Se você exporta o produto e agrega ao seu valor o imposto, está exportando imposto. Não tem cabimento exportar imposto. Você perde competitividade, o seu produto fica mais caro do que o concorrente que não tem imposto. Então você perde mercado. Quando você perde mercado, você acaba produzindo menos. Vai produzir para quê? Você não pode exportar. Então fica restrito ao mercado interno.
O que acontece com esse processo é que diminui a produção. Diminui a produção, aí é que a inflação nacional acontece. O que aconteceu com a inflação de alimentos no mundo correntemente foi um processo global. A pandemia trouxe de volta o grande fantasma da segurança alimentar. Segurança alimentar não é uma expressão idiomática. Segurança alimentar é a única garantia que um povo tem, um país tem, de estabilidade política e social. Aconteceu agora recentemente no Sri Lanka. O governo Sri Lanka proibiu o plantio com produtos químicos, fertilizantes, defensivos, e a safra foi a metade. Resultado, uma inflação interna no país tão brutal que a população derrubou o governo. O governo cometeu um erro de não ter alimentos suficientes. Então, o que aconteceu com a pandemia? Todos os países que não eram autossuficientes correram ao mercado em busca de alimentos para garantir a sua população. Para quê? Para ter estabilidade política para o governo mesmo, né? Então, o que houve? Em 2020, a safra tinha sido pequena no mundo inteiro, de seca. De modo que o estoque mundial era menor do que a média histórica. Resultado, a demanda cresceu, a oferta não cresceu, os preços dobraram. Preço de soja, milho, carne, leite, açúcar dobraram, porque a demanda cresceu muito mais do que a oferta cresceu. E esse problema de inflação não foi do Brasil, é mundial. No mundo inteiro a inflação de alimentos cresceu, com uma característica terrível, pior que essa. A pandemia gerou muito desemprego, as cadeias de produção foram rompidas aqui no Brasil e no mundo todo também. E com isso houve uma perda de poder aquisitivo para a população. Então você tem duas coisas se somaram. Os alimentos subiram de preço, a população perdeu o poder aquisitivo. Resultado, fome. Aí o que houve no mundo? Governos no mundo todo, produtores do mundo todo, resolveram fazer um choque de oferta, aumentar a produção, aumentar a plantada para produzir mais comida para o mercado, reduzir a inflação e resolver o problema da fome no mundo. Só que para plantar mais adubo, mais semente, mais fertilizante, mais máquina. Como as cadeias de produção tinham sido rompidas, também os insumos dobraram de preço. E nós estamos exatamente nesse momento agora, em que estamos aqui no Brasil, com muita sorte, devemos produzir mais de 300 milhões de toneladas de grãos esse ano, mais de 300 milhões, contra 270 no ano passado, é um crescimento espetacular. Poucos países do mundo podem fazer isso. Então o Brasil tem hoje uma capacidade de ajudar o mundo inteiro a aumentar a oferta de comida, melhorar a segurança alimentar e reduzir a inflação. Mas é um processo, você não faz do dia para a noite. A agricultura tem tempos, tem prazos, tem a época de plantar, tratar e colher, de modo que nós estamos nesse momento bem no meio de um ciclo de safra em que se espera ter uma grande produção, o Brasil ajudará o mundo a reduzir a inflação. Ô, ministro, e a questão dos estoques reguladores? O senhor acha que isso funcionaria nesse momento no Brasil? É uma questão muito polêmica, mas muito polêmica mesmo. Eu sou a favor de estoques privados e financiados pelo governo, mas não estoques do governo. Porque se o governo faz estoque, primeiro o governo não tem capacidade de fazer bem feito, os armazéns são um pouco precários, então o governo perde um pouco de estoques quando ele cuida do assunto. Mas o pior é que o mercado sabe, tem estoque público, então o mercado não funciona. Fica esperando o governo vender a produção. E quando isso acontece, o mercado não funciona. Não há uma relação de oferta e demanda equilibrada, porque o estoque público desequilibra esse processo. Então, eu sou a favor de estoques que o setor privado faz. Quem vai precisar comprar matéria-prima, compra e o governo financia para que, ao longo do tempo, os estoques vão sendo consumidos pelo próprio comprador. Mas não é essa a ideia que a gente teve, que já foi implantado aqui no país, né? Eu queria incluir, então, aqui, já dar bom dia mais uma vez para o Filipinho, ex-prefeito de Cunha, aqui uma cidade próxima a Guaratinguetá, o senhor Roberto, e colocar com ele também nessa conversa uma questão mais estadual, né, Filipinho? Bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia a todos aí da Rádio Máxima. Bom dia, ministro. É uma satisfação poder estar aqui com vocês nessa conversa. E eu já trago aí uma preocupação, né, dos nossos produtores da região aqui, ô ministro. Aqui estamos numa bacia leiteira, né, a principal bacia leiteira do estado de São Paulo, e uma região serrana, né? Temos a calha do Vale do Paraíba, que é a região mais baixa aqui, Guaratinguetá, vai até São José, e temos duas serras, uma de um lado e outra de outro, a Serra do Mar
e a Serra da Mantiqueira. Os produtores nessa bacia leiteira, a maioria deles estão nessas regiões serranas, né? E tem aumentado significativamente o custo de produção, né, da atividade. E a China, ano passado, abriu as portas aí para os lácteos brasileiros. Eu queria ouvir do senhor, professor, uma análise, né, da perspectiva para os nossos produtores aí que estão nos ouvindo nesse momento, né, da cadeia produtiva do leite, né? Se o senhor pudesse pontuar algumas situações, algumas colocações importantes para essa atividade na nossa região. Pois não, muito obrigado. É uma questão realmente complexa. Leite é um dos produtos mais sensíveis à mudança de preço, porque é um produto de consumo obrigatório por toda a população em qualquer lugar do mundo, não é verdade? E essa questão de custo de produção afetou todo mundo. Eu sou produtor rural também, e a minha atividade teve um aumento de custo de 38% de um ano para o outro. E os preços não subiram isso, de modo que a margem pode ser negativa no ano que vem, nesse ano, quando a colheita for acontecer. Então é um problema que está afetando a agricultura inteirinha. E o leite também, pela mesma razão, os custos de produção subiram demais, pelas questões já apontadas. Com relação ao leite, eu tenho observado, andando pelo mundo inteiro, conheço 80 países do mundo inteiro, fui ver agricultura no mundo todinho, sobretudo a questão de leite, Nova Zelândia, países europeus, produtos de leite, Holanda, etc. E o leite é um produto que depende de 3 fatores para dar resultado. O primeiro fator, é óbvio, é tecnologia. Ou seja, quem tira 5 litros de leite por vaca por dia não vai ter condição de sobreviver de forma nenhuma. Então tem que ter tecnologia. Tecnologia implica arraçoamento, raça produtiva, comida em abundância para o animal produzir leite numa escala, numa condição de produtividade bastante avançada. O Brasil tem hoje produtores de leite produzido realmente igual ao melhor do mundo, mas a média brasileira é muito baixa ainda, porque ainda tem muita produção de 3, 4 quilos de leite por dia por animal, que é absolutamente antieconômico. Então, o primeiro ponto é a tecnologia para que haja produtividade por animal. O segundo ponto é a escala. O leite é um produto, quem vender 50 litros de leite por dia não vai ter condição de sobreviver economicamente ao longo da vida. Então precisa ter escala. E o terceiro ponto é a agregação de valor. A ideia não é vender leite, matéria-prima só. Leite sim, mas também derivados, queijo, iogurte, manteiga, requeijão, etc. E aí, na verdade, Felipe, você conhece muito melhor do que eu, Felipe, o tema é cooperativa. A cooperativa é uma entidade, uma instituição privada que garante a escala e a agregação de valor, além da tecnologia. Então, eu fui presidente da UCB, fui presidente da Aliança Mundial de Cooperativas, eu morei em Genebra há 4 anos, andei pelo mundo inteiro, foi nesse período que eu visitei o mundo inteiro, também cooperativa. A condição é essa, há uma regra econômica lamentável determinada pela globalização da economia, que é a seguinte: a margem, o lucro por unidade de produto é cada vez menor, por causa da concorrência determinada pela globalização. De modo que o produtor rural faz o lucro dele na escala, na pequena produtividade, pequena entidade. Ora, se isso for verdade, todo pequeno produtor está liquidado, porque ele não tem escala, porque é pequeno. Então, por definição, não tem escala. E qual é a solução? A solução nos países desenvolvidos é subsídio. Ele vai na Suíça, vai na Europa, na Holanda. Os países europeus hoje não tem produtor de leite, tem tomador de subsídio para suas vacas. As vacas europeias recebem mais subsídio do que metade do salário mínimo do mundo. Olha só. O tamanho da proteção que eles têm. Não vamos fazer isso nunca, porque não tem recurso para isso. Então, a nossa solução é fazer escala na cooperativa. E aí é muito importante o cooperativismo sólido, sóbrio, bem gestado, bem gerido, para que o produtor pequeno tenha a mesma condição do grande e sobreviva. Eu espero eu ter tocado mais ou menos. Sim. Foi muito bom. O senhor conhece, acho que o senhor é bem próximo também do secretário estadual que assumiu agora, né? O Antônio Junqueira, né, Sim. ministro? Sim. Como que o senhor vê? Quais as perspectivas para o estado de São Paulo? Qual o momento que o estado de São Paulo vive? Como é que será a política desenvolvida pelo secretário Antônio Junqueira que assume? O que o senhor pode dizer para a gente aí? O Antônio Júlio é um produtor rural,
Então, ele conhece a atividade produtiva e é uma liderança rural. Foi diretor da Sociedade Rural Brasileira há muitos anos, é hoje conselheiro da Rural Brasileira. Então, é um homem que conhece a atividade e, portanto, as políticas do setor e conhece a liderança rural. E já foi secretário da Agricultura no final do governo Serra, quando ele substituiu o João Sampaio. João Sampaio, né? Sim. Então, o Antônio Júlio, que é conhecido pelos amigos como Toto, que é apelido de Antônio, né? Toto, né? Certo. É uma pessoa muito competente, muito preparada. E o governador de São Paulo, recém-eleito, o governador Tarcísio de Freitas, ele tem uma visão muito importante a vida da agricultura. Ele considera a agricultura, essa questão que nós colocamos aqui, um fator central para a estabilidade política e social do país. Segurança alimentar depende da agricultura. Então, o governador de São Paulo vai apoiar o Antônio Júlio, que é um conhecedor do assunto, tem o apoio da agricultura, do setor privado também, mas estou muito contente com a indicação do Antônio Júlio, porque terá condições de fazer um bom trabalho. E são sensíveis aí aos agricultores familiares também, pelo que eu vi na posse lá, o professor, que o senhor estava presente, né, houve essa fala tanto do secretário como do governador. Isso é muito importante para a gente, né? Exatamente. E aí, de novo, né? Eu acredito muito. O Toto conhece. O Toto é diretor de cooperativa, inclusive. Então, cooperativa de crédito, lá de Bebedouro, uma grande cooperativa de crédito, Credicitos. Então, ele conhece o cooperativismo, de modo que vai estimular esse mecanismo para o apoio aos pequenos produtores. Aliás, com certeza ele já deve tem informações sobre isso, né? Igual o Filipinho colocou pra gente, somos a principal bacia leiteira do estado de São Paulo. Guaratinguetá é um dos maiores produtores, né, de arroz. De arroz é o único do estado de São Paulo que ainda produz arroz irrigado. E assim, tem a possibilidade também, eu tô querendo dizer que com certeza eles sabem dessa visão, a possibilidade de novas culturas aqui na região do Vale do Paraíba, como a soja, né, Felipe? Já tem entrado bastante, Carol, a soja aí. Esse ano, ministro e ouvintes, a gente chega a 10 mil hectares de soja, professor, aqui na nossa região já. Começou lá há 5 anos atrás com 500 hectares e o pessoal tem migrado do arroz, né, do milho para a soja pela rentabilidade aí boa da cultura ainda até esse momento. A gente não sabe o futuro disso, tomara que permaneça, né? Eu estou preocupado, Felipe, né? Os custos subiram demais e os preços vão depender da economia mundial, porque se a inflação mundial continuar crescendo e, portanto, a demanda cair, os preços podem cair. Aí vão ter um descasamento de preço que eu vivi como ministro. Você se lembra de 2004 o que aconteceu? Certo. Os preços caíram, o custo subiu também, o câmbio mudou, uma tragédia. Quebrou muita gente naquele período lá. Vamos torcer para não acontecer de novo. É isso aí. Ô ministro, eu tenho 2 irmãos agrônomos como o senhor, e os 2 são engenheiros, são auditores fiscais federais agropecuários do Ministério da Agricultura. Estão mandando um grande abraço pro senhor. E tem uma pergunta aqui, um deles pediu para perguntar o seguinte: pro senhor contar um pouquinho como é que foi a pauta, fazer a evolução da pauta de exportação do agro do Brasil para o exterior, é claro, exportação, principalmente a abertura dos mercados da Ásia. Como é que se deu esse processo quando o senhor foi ministro? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu respeito muito os auditores fiscais do Ministério da Agricultura. No meu tempo, eu dei um grande apoio a eles como ministro, porque realmente eles têm um papel extraordinário exatamente nesse processo de sanidade da produção agrícola e condição para exportação. É aí que nós temos o acesso a mercados. Então, ele está perguntando uma coisa muito clara. Graças ao trabalho dele e do produtor rural brasileiro, nós tivemos um avanço positivo. E naquele período, eu andei pelo mundo inteiro, viajei por N países, e nós criamos mercados em todos os continentes de forma muito relevante. Vou dar até alguns números para mostrar isso aí. No ano 2000, ou seja, 2 anos antes de eu assumir o Ministério da Agricultura, o Brasil exportou 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares. Em 2022, ano passado, 150 bilhões de dólares. Ou seja, em 22 anos, nós aumentamos essa barba de 20 para 150 bilhões de dólares. Nenhum país do mundo fez o que nós fizemos. Por que é isso aí? Porque tem uma capacidade de expansão da área da produção por tecnologia, a produtividade explodiu. Vou dar um número para vocês que mostra isso com clareza.
Eu uso muito o ano 1990, porque o ano 1990 foi o ano Collor, foi o ano que a economia mudou no Brasil, né? De 1990 até hoje, a área plantada com grãos, a área plantada cresceu 101%. Dobrou a área plantada, 198. Mas a produção cresceu 370%. Ou seja, a produção cresceu quase 4 vezes mais do que a área plantada, que é a tecnologia. Aumenta a produtividade, né, professor? Exatamente, produtividade. Os produtores rurais incorporaram a tecnologia gerada no país, para agora públicos e privados, e melhoraram a área plantada, a produção espetacularmente. Tanto que, hoje, nós plantamos 77 milhões de hectares no Brasil. 77 milhões de hectares. Com grãos no Brasil. Só com grãos. 77 milhões. Se tivesse a produtividade de 1990, precisaria de mais 105 milhões de hectares para poder essa nossa. Nós preservamos 105 milhões de hectares. Isso é sustentabilidade na veia. Ou seja, é uma atividade produtiva sustentável e tropical. Nenhum outro país do mundo tem igual a gente. Eu queria... Devemos aos técnicos do Ministério da Agricultura. Isso aí, muito bom. Eu queria também que o senhor pudesse colocar para a gente aqui, ministro, a sua análise, a sua ótica, a visão do que foi feito, né, pelo último governo agora que passou no país em relação ao agro, e também tem a questão dos fertilizantes, né? O Lula já sinaliza os negócios com a Venezuela, até a nacionalização da produção de fertilizantes. Como é que o senhor enxerga tudo isso? Como é que o senhor viu essa política que foi implantada no país pelo ex-governo Bolsonaro? O que faltou, né, que precisou melhorar, o que precisa avançar ainda? Bom, eu considero a ministra Tereza Cristina um dos melhores ministros da nossa história. Fez um trabalho espetacular, é uma pessoa competente, produtora rural, foi secretária de Agricultura do seu estado, foi deputada federal, uma pessoa que conhece a agricultura como pouca gente. Fez um trabalho maravilhoso. Eu acho que tem alguns pontos da maior importância na história da agricultura brasileira. O mais importante, de fato, é na área da sustentabilidade. Tereza Cristina aproveitou o plano ABC, que já havia instalado anteriormente, e criou ABC+, que é uma forma de cultivo, de integração da pecuária floresta, vários programas, a questão de recuperação de pastagem degradada. Agricultura de baixo carbono, né? Baixa emissão de carbono, né, professor? Isso, exatamente. Que é um ponto principal, né, Felipe? Se você conhece isso muito bem, o que acontece hoje é que o mundo sai da economia tradicional para a economia verde. E a ponte de uma para outra chama descarbonização. Você acabou de falar aí. Reduzir as emissões de carbono. Sim. A Tereza Cristina fez essa coisa com muita competência e, para isso, ele teve crédito, conseguiu recursos junto com o ministro Paulo Guedes, e nós tivemos bastante crédito. Foi um trabalho maravilhoso. Eu acho que nós precisamos melhorar muito ainda 3 pontos fundamentais. O primeiro é uma política de renda para o campo. A política de renda passa fundamentalmente pelo seguro rural. O seguro rural foi a primeira coisa que eu fiz como ministro. A primeira coisa que eu criei como ministro foi o seguro rural. E hoje, já 18 anos depois, então 20 anos depois, ainda o seguro não tem recursos suficientes, porque o governo não tem posto a parte dele. O ano passado, teve uma seca no sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Se não fosse seguro, tinha quebrado todo mundo, né? Então, eu acho que o primeiro ponto, como diz, de renda, é um seguro mais forte, mais consistente. O segundo ponto é logística e infraestrutura. Aí, realmente, nós perdemos muito espaço, porque até os anos 70, 50 anos atrás, né, a agricultura no Brasil era costeira, ficava na costa. Por quê? Porque o país era costeiro. As capitais eram todas costeiras. Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, as nordestinas, todos são costeiros. E as cidades principais também eram costeiras. Então, a agricultura era costeira. Mas aí, o agrônomo de Campinas, o agrônomo de Campinas, iniciou trabalhos para domar o cerrado, que a Embrapa complementou, e o cerrado virou o Maracanã da Copa do Mundo de Alimentação. E foi tudo um Maracanã para lá. Mas a estrada não foi, a ferrovia não foi, o porto não foi, o armazém não foi. Então nós somos muito bons, melhor do mundo, para produzir no cerrado, mas quando o produto sai da fazenda, não tem logística adequada. Então, é bem verdade que também o ministro Tarcísio de Freitas, no governo passado, fez um esforço muito grande e arrumou algum estado, está há 30, 40 anos sem arrumar. Mas é muito pouco, dá para fazer muito mais de logística e estrutura. Então, o primeiro ponto é esse: renda, política de renda,
com seguro, crédito. O segundo ponto é logística. E o terceiro ponto, que é absolutamente fundamental, é acordo comercial. O que nos permitiu esse crescimento todo foi esse tempo que eu fiz, o Brário Maggi fez também, a Tereza também fez, vamos lá fora abrir mercados para exportar. Senão vamos aumentar a produção para quê? Tem que aumentar a produção para vender. Se não tiver para quem vender, vai entupir o armazém brasileiro, vamos perder dinheiro muito bem. E o preço cai, né? E o preço cai, né, professor? Exatamente. Em agricultura, a abundância é mais grave do que a escassez. A escassez resolve de um ano para o outro. A abundância fica atrapalhando a vida da gente. Eu, quando assumi o Ministério da Agricultura, tinha 5 milhões de sacos de café, Filipinho. Tinha até branco. Então, velho, está até branco. Vendi tudo, limpei tudo. O café dobrou de preço em 2 anos. Por causa você limpa o estoque velho, as coisas melhoram muito. Então, é preciso criar mercado para exportar. Tem um quarto ponto, que é óbvio, mas nós já falamos sobre isso, que é tecnologia. Quem não investe em tecnologia, mata o seu futuro. Quem não investe em ciência, inovação, mata o futuro. E nós estamos ficando um pouco atrasados nisso aí. E é preciso investir mais em tecnologia. Então, são 4 pontos principais, que são logística e infraestrutura, política de renda, com seguro crédito, tecnologia e mercados. Agora, você colocou também, minha filha, o problema de fertilizantes, né? O que aconteceu? Quando nós fomos para o Cerrado, era, como disse, litorânea, costeira. Foi para o Cerrado, foi mais longe. E a terra era muito pior. E não se acreditava que poderíamos produzir no Cerrado, né, professor? Naquela época, né? Existia uma resistência, né? Sem calcário, nem pensar em ir para o Cerrado, calcário e fertilizante. Só que o mundo tinha oferta abundante de fertilizante. Então foi muito mais fácil trazer de fora e pagar com produção. Vender soja, milho, carne, açúcar, café, laranja. Vender o que nós produzimos, era mais barato comprar do que produzir aqui no Brasil. Você montar uma mina de fertilizante é um investimento gigantesco, um retorno muito lento e demora bastante tempo para funcionar. Fora o fato de que nós não temos quase nada de potássio no Brasil, tivemos de importação. Então criou-se no Brasil, ao longo desses 30 anos, a cultura da importação de fertilizantes. De repente, com a crise, houve uma certa especulação também aí, não faltou a dupla ninguém, mas houve uma especulaçãozinha, os preços dobraram o fertilizante e aí a coisa se complicou. Mas no ano passado, 2022, 2021 e 2022, o governo já tinha criado, através da Tereza Cristina, também do ministro Flávio Rocha, um plano nacional de fertilizantes. Esse plano está sendo implementado lentamente e a expectativa que existe é que em 10 a 12 anos a gente reduza a dependência em 30%, 40%. Esse é um ponto. E outro ponto que está crescendo muito é o biofertilizante. O Brasil hoje, a necessidade demanda invenção. Estamos indo para bioinsumos, pesticidas biológicos, defensivos biológicos, fertilizantes biológicos, está crescendo muito e vai ser muito bom para a sustentabilidade do Brasil também. Plantio direto na palha, né? Exatamente. Fertilizante da palha, agricultura de precisão, são temas que estão avançando sempre com a redução da demanda de importação. Ô ministro, tem uma discussão muito interessante, o senhor tocou no assunto da exportação, que o Brasil exporta muito, mas também exporta muito, vamos dizer, produtos in natura, vamos dizer, a soja, e não exporta um valor, um produto de feito daquele, né? De maior valor agregado. Ou seja, o senhor acha que precisa melhorar a indústria associada à agricultura, ao invés de exportar soja, exportar produtos feitos de soja, que tem maior valor agregado, etc.? Olha, esse é um dos temas mais complexos para o governo brasileiro tratar. Por que ele é um assunto complexo? Pelo seguinte, a OMC, Organização Mundial do Comércio, define as regras do comércio internacional. E entre as regras tem um termo que chama escalada tarifária, que foi uma invenção dos países ricos. O que significa isso? Você exporta soja em grão para um país que China, Europa e tal, não tem tarifa para essa exportação. Se você exporta o farelo de soja, o óleo de soja já tem uma tarifa. Por quê? Porque esses países querem proteger a sua indústria, a indústria que eles têm lá. Então, eles não querem que eu venda a minha soja já com valor agregado. Eu não quero vender soja. Eu vender frango, leite, queijo, porco, com a soja milho embutido nele já. Mas eles não querem.
eles querem embutir isso lá no seu país, para onde vai a matéria-prima. E vender pra gente, né? Transformar em proteína animal lá, né? E vender pra gente. Isso aí. Então, veja, que situação complicada. Eu quero agregar valor aqui. Ele quer agregar valor lá. Quem está certo? Os dois estão certos. Então, esse tema depende de uma negociação muito delicada de governo. É o Itamaraty que tem que ir na OMC e negociar a redução das barras tarifárias. Olha, o tema mais completo, Felipe, você conhece muito melhor do que eu também. Café. Café no Brasil entrou pelo Vale do Paraíba. Aí começou o café no Brasil. Né? Sim. Cidades Mortas, do Monteiro Lobato. Aí que o café entrou no Brasil. Pois bem, nós somos o maior exportador mundial de café em grão. Exportamos quase 40% do mercado mundial de café em grão. E café torrado e moído, 3% apenas. Por quê? Você exporta café em grão para a Europa, não tem tarifa. Para exportar café torrado e moído, é uma tarifa que inibe a nossa produção competitiva. Não, é só, então é fácil, vamos torrar e moer café. Não, se eu torrar e moer café, mandar para... Chega no Porto de Roterdã, na Holanda, ninguém nem olha para o café torrado e moído. O que acontece? Eles compram o café do Brasil, da Costa Rica, da Colômbia, do Vietnã, de Uganda, faz o mix e faz aquela cápsulazinha e manda para nós importamos a cápsula 90 vezes mais caro que o café. E eles não têm um pé de café lá no país deles, né, professor? Esse é o jogo. Olha, o maior produtor mundial de café hoje é a Alemanha. Eu chego na Itália, não tem um pé de café. Não tem um pé de café, isso aí. Então, isso é uma que absurdo. Claro que todo mundo quer agregar valor. Eu quero agregar valor aqui. Pelas cooperativas, trabalho pelas cooperativas a vida inteira, mas eles não deixam lá. Então, é uma negociação comercial difícil. A China é o nosso maior mercado de soja. É um grande produto de soja. Compra mais na metade da soja, não vendemos, vai para a China. E agora, então, milho para lá também. Não quero vender soja, quero vender porco para eles. Quer transformar em proteína. Fazendo proteína animal, queijo, né? Mas eles querem fazer isso lá. Eles estão certos e eu estou certo. Então, é uma negociação duríssima que os governos têm que ter para reduzir a escalada tarifária. Ô ministro, aproveitando que o senhor falou de meio ambiente, como é que o senhor acha a discussão do aumento, da expansão da produção agropecuária na Amazônia? Olha, eu defendo uma tese bastante equilibrada, tá certo? O que eu já mostrei os números da produtividade. A produtividade aumentou muito por hectare no Brasil, de modo que a área plantada cresceu muito menos do que cresceu a produção. De tudo, de grão, de café, de cana-de-açúcar, tudo. Né? A tecnologia tropical sustentável desenvolvida aqui no Brasil permitiu um crescimento da produção sem crescimento na mesma direção da área plantada. Agora, a Amazônia tem 25 milhões de pessoas, então tem que comer, não tem que comer. Então, o que eu defendo é uma agricultura sustentável na Amazônia, em que, basicamente, vai valorizar a floresta em pé. Aqui o produtor rural que tem a floresta ganhe dinheiro, e de novo é o que o Filipinho falou, a questão do carbono, crédito de carbono. Ganha dinheiro, que é o tal do PSA, a lei dos serviços ambientais. Pagamento por serviços ambientais, né? Exatamente, não precisa derrubar a floresta dele. Sim. Mas vai explorar a floresta, vai explorar para produtos medicinais, aromáticos, etc., de maneira que seja possível um crescimento econômico da região, gerando emprego e renda sem derrubar a floresta inteira. O açaí já é um pouco esse exemplo aí, né, professor? Eu vi em Loxo. O açaí, né? É preciso dar mecanismos, né, para que eles possam se desenvolver, né? Açaí, o óleo de palma, fazer biodiesel também é outra solução importante. Certo. Castanha do Pará, que é uma castanha do Brasil hoje. Então tem vários, né? Fruticultura, pupunha, tem vários produtos que podem gerar renda sem derrubar a floresta. Mas, vamos ser realistas, o mundo vai precisar de comida. E tem poucos países que podem aumentar a produção. O Brasil é um deles. Então, eu sou contra a destruição da floresta. Mas tem que ter bom senso e usar pelo menos os 20% que a lei permite na agricultura tropical trabalhada. Mas ainda o grande X da questão do nosso país hoje, da realidade brasileira, é continuar como essa potência mundial, né, de ser um grande abastecedor do mundo aí nessa exportação e também regular a nossa economia através dessa exportação, mas ainda assim tentar abastecer melhor, de forma mais efetiva, a nossa economia interna, né, ministro?
Olha, o abastecimento interno no Brasil está totalmente garantido. O único produto que nós importamos hoje em bastante quantidade é trigo. Porém, uma notícia importante para vocês. A Embrapa desenvolveu, a partir dos últimos 4 ou 5 anos, variedades novas de trigo serão cultivadas no Cerrado. Hoje, nós produzimos mais ou menos 8 a 9 milhões de toneladas de trigo por ano aqui no Brasil. E consumimos 13. Ou seja, temos que importar 4 a 5 milhões de toneladas todos os anos. Então, escreva aí, 2030, daqui a 7 anos, nós vamos produzir 20 milhões de toneladas de trigo no Cerrado. E vamos exportar trigo também. O resto, arroz, feijão, milho, carne, açúcar, fruta, café, nós produzimos o suficiente para o Brasil inteirinho e exportamos muito aí. Então, a nossa agricultura, do ponto de vista de abastecimento interno, garante o suprimento para todo mundo. O problema é poder aquisitivo. Oferta tem, a demanda é prejudicada pelo desemprego, pela renda baixa. Viu, professor, o senhor colocou uma situação interessante, uma perspectiva muito boa, que os produtores de arroz aqui da nossa região, inclusive de Guaratinguetá, a gente está iniciando uma conversa para que eles ocupem essas áreas de arroz a partir de março, né, na entre-safra, que seria de abril a agosto, com trigo, né, que tem um baixo custo de produção e que e que o mercado está aquecido nesse momento. Então a gente está iniciando esse trabalho aqui na CAT de Guaratinguetá para convencer, né, e mostrar para alguns produtores para a gente iniciar o cultivo de trigo na entre-safra do arroz aqui. Então, essa perspectiva que o senhor nos passa aí é muito boa e que se tiver alguns produtores nos ouvindo aí... Olha a hora, né, Carol, aí, momento. Xandu, né? Desculpa. Rural, eu acho que é uma notícia muito bacana aí para nossa região, que o pessoal fique atento a isso, né? Agora, também, bom, você sabe, cuidado com o Bruzone, né? Sim, aí sim, temos que tomar cuidado. É isso aí, com as doenças aí, pragas, né? Isso. Para quem não sabe o que é o Bruzone, é uma doença aí do arroz, né? Que chega no trigo também. E para isso tem que ter investimento para o agricultor poder fazer todo esse manejo, né? Exatamente, tem que ter todo um acompanhamento aí, né? Um manejo... Rotação de cultura funciona bem. Sim. Ô, ministro, para a gente finalizar, só o senhor dar uma passadinha, o senhor falou de tecnologia, que é essencial para o agronegócio. Como é que está o avanço da robotização no campo? Quer dizer, as colheitadeiras que andam sozinhas, os tratores também que não tem mais motorista. O problema é o acesso a isso, né? O acesso. Isso está acelerado, vai ser, na próxima década aí, vai virar a referência no agronegócio, a robotização, a informatização, etc.? A informatização é inevitável, né? Hoje, aliás, a pandemia precipitou. Isso era um caminho que aconteceria de qualquer forma, mas a pandemia precipitou isso. Acelerou, né? Acelerou o processo. Então, hoje, a questão da TI, internet das coisas, está tomando conta de toda a fazenda brasileira. Qual é o problema desse negócio? São as torres de repetição. Porque você tem que ter o acesso ao satélite, tem que ter torre de repetição. E o Brasil ainda tem pouca conectividade. Tem tecnologia, mas falta infraestrutura e logística. Então, já tem até empresas hoje que criaram um sistema de transmissão em torre privado, já que o Estado não consegue fazer para todo mundo. Mas é um tema que vai acontecer fatalmente. E caminhamos para isso rapidamente. Qual é a minha preocupação nas nações espaço? Que a sua pergunta é muito importante, que é o seguinte: hoje, algumas companhias de máquinas agrícolas, grandes companhias de máquinas agrícolas, John Deere, etc., já estão vendendo frotas para grandes produtores com a torre, com a antena junto. Então, você já compra o pacote completo com a repetição garantida. Então, funciona muito bem. E o pequeno produtor? O pequeno produtor que não pode comprar uma torre, como é que faz? Então, eu tenho defendido insistentemente que as cooperativas agropecuárias passem a ter um papel novo nessa tecnologia da digitalização, da produtividade, para que as repetidoras nas cooperativas atendam os cooperados todos. E a tua pergunta é interessante porque
é inevitável. Vamos caminhar para um processo de entendimento das coisas da agricultura, que não pode ser um fator de concentração na renda. Tem que ser um fator que as cooperativas tenham um trabalho cada vez mais vigoroso para garantir ao pequeno o mesmo acesso do grande no futuro. Tá aí. Professor, que aula muito que bom, recebemos, né? Queria agradecer Roberto Rodrigues, engenheiro agrônomo, agricultor e coordenador do Centro de Agronegócio na Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, FGV, ex-ministro da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, um dos melhores ministros do nosso país, que o nosso país já teve, e uma grande autoridade nesse setor. Muito obrigada por conversar com a gente, compartilhar essas informações tão importantes, trazer perspectivas boas para o nosso país. Obrigada pela entrevista e pelas informações. Imagina, foi um prazer. Foi um prazer também conversar com o Pitininho aqui, viu? E com seus irmãos aí da fiscalização. Eu sou formado em Piracicaba, eu sou velhinho, estou com 80 anos já. Eu formei em 65 em Piracicaba. Mas o meu pai era formado lá também. Ele tinha um irmão formado lá e 3 cunhados formados lá. Olha só, que história. A mãe dos meus filhos era formada lá, tem 2 filhos formados e 2 netos. Então são 4 gerações de agrônomos. 4 gerações. Olha que legal. Muita honra da agronomia. Muito obrigado. Muito parabéns pela grande história, pelo grande trabalho. Muito obrigada. Pela oportunidade. Obrigado. Tchau, tchau.